Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cormano, esse é o TCG Zone e hoje eu vim trazer mais uma deck building para vocês. E o deck que eu vou mostrar para você hoje é o deck de caixinha do deck estrutural Cuidado com Traptrix. Basicamente, então, um deck que eu montei, né, utilizando apenas o material de 3 caixinhas desse deck aqui, que a gente já fez unboxing aqui no canal. Então, vem comigo e vamos ver o que nós temos aqui nesse deck. Então tá, pessoal, aqui quero deixar então meu agradecimento pro Jader, né, um amigo nosso aí, que foi ele que montou essa decklist, né? Porque Traptrix é o deck que ele joga, então ele saberia com muito mais clareza o que colocar num deck desse. Afinal, a especialidade dele no jogo é Traptrix. Então, pessoal, deixa um agradecimento especial aqui para ele pela mão que ele deu pra gente. E vamos ver o que nós temos nesse deck então. Ó, primeiro então nós temos 3 Mirmerion, tá? Uma coisa que eu já vou deixar dita sobre todas as Traptrix do deck, tá? Do deck principal, do main deck. Elas são inafetadas por Holy Normal Traps, tá? Então, armadilhas normais de buraco. Eu vou abreviar tudo isso como buraco. Então, todas as Traptrix que estão no main deck são inafetadas por buraco, tá? Então, esse efeito eu não vou falar, mas entendo que tem em todas as Traptrix do main deck. O que a Myrmeleon faz além desse efeito? Tá? Se ela for normal, você pode adicionar um buraco do deck para mão. E se ela for especial summon, tu seleciona uma spell ou trap que seu oponente controla e você pode destruir o alvo. Bem forte a Myrmeleon. Depois nós temos a Pudica, tá? 3 também. A Pudica, além do efeito, né, que eu já comentei, só pode usar o efeito dela, cada efeito dela uma vez por turno, tá? Se ela for normal, tu adiciona um jardim para a mão, tá? Do deck para a mão. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do jardim, porque daqui a pouquinho eu já vou falar dele. Então entendam isso, tá? Se ela for especial summonada, então você pode selecionar um monstro que o seu oponente controla e banir ele até a próxima Stand Phase do seu oponente. Porém, na Stand Phase do seu oponente, né, na próxima Stand Phase, ele pode selecionar um dos monstros que ele tiver banidos e dar especial summon. Cuidem com esse detalhe aqui, a carta é muito boa, essa carta é muito forte, porém, ele pode especial summonar qualquer monstro que ele tiver banido. Não apenas um monstro que a Pudica baniu. Então, se ele tiver mais alguma coisa banida, ele pode selecionar outra coisa e pode complicar um pouquinho para vocês. Tá? Então, tenham sempre esse cuidado. Depois, nós temos 2 Dioneia. Tá? O que a Dioneia faz, além daquele efeito que eu falei que eu ia comentar, mas já estou comentando de novo. Tá? Quando ele é normal, tu puxa uma Traptrix do cemitério e dá especial summon dela em modo de defesa. Tá? Quando ela é especial summon, tá? Tu seleciona um buraco no teu cemitério, seta ele, porém ele é banido na end phase do seu próximo turno, se ele ainda estiver em campo. Então é para reciclar os buracos que vocês enviaram para o cemitério. Beleza, pessoal? Então depois da Dioneia, nós temos Amantes, né? Ou a Louva-a-Deus, como vocês podem ver. Tá? O que a Louva-a-Deus faz? Quando ela é normal summonada, tu pode puxar uma Traptrix do deck para mão e uma vez por turno tu pode selecionar uma spell ou trap setada, ou seja, virada para baixo, retornar esta carta para a sua mão e se fizer isso, você pode setar uma spell ou trap da sua mão. Então, basicamente é para ir reciclando o campo, sei lá, às vezes não tem mais espaço, por exemplo, para vocês baixarem uma próxima carta. Vocês podem estar fazendo esse câmbio aí, utilizando a Louva-a-Deus. Pode parecer pouca coisa, mas ela faz um estrago nesse deck aqui. Depois da Louva-a-Deus, nós temos aqui
a Arachnocampa, tá? Vamos lá. A primeira vez que uma carta mágica ou armadilha que tu tem setada seria destruída, ela não é destruída durante a tua main phase, né? Se tu controla uma Trap Tricks, temos um Quick Effect aqui, né? Então, na verdade, durante qualquer uma main phase, você pode especial summonar essa carta da sua mão. Porém, tu não vai poder fazer especial summon de monstros do extra deck pelo resto do turno, a não ser que esse monstro seja um monstro inseto ou um monstro planta, tá? Então, como a gente está montando um deck de caixinha aqui, não temos esse problema. Porque todos os monstros do deck, com exceção de um que eu já vou falar agora para vocês qual é, depois da Arachnocampa nós temos a Vesículo, tá? Vesículo aqui, ó. A Vesículo, então, ela pode usar um dos efeitos dela uma vez por turno, tá? Tu pode enviar uma carta, uma trap card setada que tu tem pro cemitério e dar especial summon dela, tá? Se tu não controla nenhuma carta na zona de spell ou trap, e aí quando a gente fala em nenhuma carta, pode ser monstro também, porque tem alguns decks que colocam os monstros na zona mágica como mágicas, né? Como, por exemplo, Crystal Beast, outro deck que coloca os monstros na zona mágica ou armadilha, o deck do Gate Guardian, que eu fiz um review agora das últimas cartas que saíram aqui no canal. Se quiser dar uma olhadinha, vai estar aqui em cima da minha cabeça, aqui passando então essa review também dessas cartas que saíram, tá? Então assim, se tu não controla nada na zona mágica ou na zona armadilha, você pode banir essa carta do seu cemitério, selecionar um buraco no cemitério e setar no campo, tá? Então, daqui a pouco vocês vão ver que vai ter alguns buracos nesse deck, né? As cartas, né? As normal... Holy Normal Traps, né? E daqui a pouco vocês vão ver quais são. Depois nós temos a Defense. Aqui ela. Tá? A Defense é o seguinte. Se tu ativou um buraco, tu pode adicionar para a sua mão ou dar Special Summon de uma Trap Tricks do deck, exceto ela. Então aqui nós temos um Extender, né? Bem bom. E para completar os monstros, o único monstro que não é nem planta e nem inseto nesse deck, que é Ash Blossom, que dispensa apresentações, né? Então, 3 Ash, já que veio no deck, a gente vai utilizar. Agora vamos para as magias, tá? Temos aqui 2 Jardim, tá? Por que 2 e não 3? Lembra que eu falei para vocês que o Jardim era buscável, né? Então, vamos ver a situação desse Jardim. Primeira coisa, durante a minha main phase, ele vai me dar um normal summon adicional, ou 7, né? Ou 7 summon de um monstro Trap Tricks. Posso dar um normal summon adicional, então. Invocar 2 monstros por normal summon, por exemplo, tá? A primeira vez que um inseto ou uma planta seria destruído por batalha, nesse turno ele não é destruído. E você pode banir um monstro que você controla para especial summonar uma Trap Tricks da sua mão ou do seu cemitério, e você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Então é uma carta muito boa, mas é uma carta buscável, e é uma carta que talvez, por ser buscável, você não queira comprar. Então talvez dê para jogar com uma, né? Mas 2 de repente para proteger, no caso de uma possível destruição, ter uma segunda para dar uma reciclada, porque esse deck não vai buscar, não tem como buscar ela do cemitério se eu não estiver enganado, tá? Mas vamos seguindo. 3 da Melodia, tá? A Melodia Armadilha Trisante. Eu tava na dúvida como é que ia ser o nome desse negócio, porque esse nome é complicado. O que essa Armadilha Trisante faz? Você pode descartar um nível 4 planta ou inseto, ou uma trap normal, e comprar 2. Só que já é forte, tá? Depois nós temos... tu pode banir ela do seu cemitério, selecionar um dos seus monstros de nível 4, inseto ou planta, ou uma trap normal que estiver banida, tá? E você coloca ela no fundo do deck. Então você pode usar cada um desses efeitos uma vez por turno. Então isso é muito interessante, porque tem cartas que puxam do deck. Então manda pro fundo do deck e adiciona pra mão, tá? Como vocês já viram. Além disso aqui, nós temos algumas staples aqui, que vamos jogar então. Com um espanador de penas da arpia, destrói todas as mágicas e armadilhas, tá? E 2 hijack, tá? O hijack aqui, ele tá meio questionável a quantidade dele. Vocês podem jogar com um,
vocês podem tentar jogar com 3. Claro, provavelmente vocês vão dar uma mexida nessa quantidade aqui se vocês tentarem montar esse deck competitivo, né? Porque eu tô fazendo aqui só com o que vem nos estruturais. Se vocês quiserem dar uma alterada aqui, talvez vocês mudem a quantidade. É tudo questão de ir testando, tá? Depois nós temos as Trap Cards do deck, tá? Nós temos 6 cartas com a mesma ideia. Primeiro nós temos 3 Brigandina, ó. E depois nós temos 3 Buracoteia, tá? Basicamente, o que elas fazem, tá? Elas se invocam como monstros de nível 4. E aí vocês vão usar esses monstros de nível 4 para fazer ou os links ou os exceeds, que vocês já vão ver quais são os possíveis que nós temos nesse deck aqui também, tá? A Buracoteia tem uma diferença, né? Primeiro que ela já é uma armadilha de buraco. Tu pode banir ela do teu cemitério para selecionar um monstro Traptrix no teu cemitério da Special Summon dele. Então ela é bem interessante, além de ela se invocar e você poder utilizar ela para alguma coisa. Seguindo, os demais buracos. Um Bottom Strap Hole clássico aqui, buraco sem fundo. 2 comportas. Essa aqui é bem interessante, tá? Quando você pega um monstro do seu oponente, vira para modo de defesa virado para baixo e ele não pode mudar a posição de batalha. É muito interessante, tá? Depois nós temos 2 do Sepulteiro, que eu tava muito na dúvida de como é que ia ficar a tradução dessa carta. Mas ela tá aí. O que o Sepulteiro faz? Basicamente, quando seu oponente ativar um efeito de um monstro, ele vai negar esse efeito e causar 2000 de dano. Então aqui temos um Burn no deck também. E para finalizar o main deck, nós temos o Buraco Armadilha do Pesadelo, tá? Que ele faz com que o monstro que foi especial summonado nesse turno e ativou o seu efeito no campo do oponente, tu nega o efeito e se fizer isso, destrói a carta. É muito forte também, mas é bem counterável, né? E depois o outro, Aterrorizante Pesadelo, Buraco Armadilha, então, né? Que basicamente quando um monstro que foi especial summonado nesse turno, né? Quando o seu oponente especial summonar um monstro nesse turno, selecione um monstro que seu oponente controla com 2000 ou mais de ataque e destrói ele. Depois, se tu tiver um buraco no teu cemitério, você pode banir um monstro do cemitério do seu oponente. Então, basicamente, ela vai destruir e vai banir alguém do cemitério. Pode até ser o mesmo monstro que vocês destruíram com ela. Então, ela é uma carta bem versátil. Então, isso aí de Trap Cards. Agora, a gente vai para a parte mais interessante, que é o Extra Deck. Quando nós falamos do Extra Deck, nós temos uma condição que é o efeito que todas as Traptrix têm no main deck, elas são um pouquinho diferentes aqui no Extra. Então, a gente vai começar com Terceira, tá? Eu vi algumas decklists aqui montadas a respeito disso aqui. Não existe a possibilidade, pelo que eu entendi, de jogar com menos de 3. Já vi gente que tentou jogar com 2 e aí falou que destruiu a segunda, acabei precisando da terceira e não tinha esse recurso no Extra, tá? Então, essa aqui, diferente das outras que não são afetadas por buraco, ela não é afetada por trap, tá? Então, um linkzinho de 800 de ataque, link 1, feito com qualquer monstro Traptrix que não seja link. Então, além dela não ser afetada por trap cards, tá? Se uma normal trap é ativada, do especial summona uma Traptrix do seu deck com um nome diferente das Traptrix que tu controla. Então, tu não pode descer um bicho repetido na mesa. Ou seja, aí já entra aquela carta que manda o bicho de volta pro fundo do deck, usa a cera, traz o bicho de volta, tá? E se um monstro Traptrix que tu controla ativou um efeito, tu pode setar um buraco do seu deck. Então é uma carta muito versátil. Depois nós temos 3 Alomeros, tá? O que a Alomero faz? Então nós temos aqui Alomeros, então 2.200 de ataque, 600 de defesa, 2 monstros de nível 4 para fazer ela. Não é afetada por Trap Cards enquanto ela tiver material, então aqui tem que cuidar, né? Os efeitos que ela tem que só podem ser ativados uma vez por turno. Tu pode tirar 2 matérias dela, dessa carta, né? Especial summona um monstro de planta ou inseto de nível 4 do seu cemitério. Até aqui tinha achado fraco, mas vamos seguindo. Segundo efeito, tá? Se o monstro do seu oponente deixar o campo por causa de uma carta de efeito e ir para o cemitério ou banido, tu pode tirar uma matéria dessa carta e especial summonar aquele monstro para o seu lado do campo.
essa carta é absurdamente forte por causa desse efeito. Tá? Vamos seguindo. Depois nós temos a Rafflesia. Vamos jogar com 2 cópias dela, tá? O que nós temos na Rafflesia? Não é afetada por Trap Cards, tá? Enquanto tiver material. Os monstros que tu controla, tá? Não podem ser destruídos por batalha ou por efeito, exceto ela. Então, se quiser destruir o teu campo, vai ter que primeiro destruir ela. Ela é um monstro de 300 de ataque, 2.500 de defesa. Então, tem um corpo bem interessante, tá? Uma vez por turno, tu pode tirar uma matéria dela e enviar um buraco, né? Do seu deck para o cemitério, e o efeito dela se torna o efeito desse buraco que tu enviou. Então, se tu enviar o botão do Strap Hole, tu pode destruir e banir uma carta, um monstro que tivesse invocado, por exemplo. Tá? Bem interessante, porque ela entre aspas, ela ativa o efeito das Trap Cards no deck. Então ela acaba sendo bem interessante num deck em que o foco é utilizar as cartas rosas, né? Depois, 3 Cularia. Tá? 3 cópias da Cularia. O que a Cularia faz? É o Link 2 que nós utilizaremos até o momento. Tá? Inafetado por Trap Cards, como a cera. Os efeitos dela podem ser ativados uma vez por turno. Se você ativou um buraco, lembrando que todos os buracos são normal traps, né? Você pode setar ele em vez de enviar para o cemitério. Então, no próximo turno, tu vai poder ativar de novo, tá? E durante a end phase, né? Se uma Traptrix que tu controla foi enviada para o cemitério, você pode especial summonar ela em modo de defesa, tá? Então, é uma carta... Acaba sendo um extender também para o próximo turno, porém, né? Traz uma Trix de volta, então acaba sendo bem interessante. Depois nós temos, essa aqui eu acho que é nova, não lembro de ter visto ela antes, que é a Pinguícula. Não sei como é que se fala o nome dessa moça aqui, mas eu vou falar Pinguícula aí. Se eu tiver comentado errado, vocês comentem aqui embaixo. Depois nós temos a Pinguícula, tá? Ela não é afetada por Trap Cards enquanto... Trap Cards não. Por efeitos de Trap Cards enquanto ela tiver material, e nem por efeitos de monstros do mesmo tipo dos monstros que forem materiais dela. Então, se tu fez ela com um monstro dragão e um monstro guerreiro, ela não vai ser afetada por efeitos de monstro dragão e monstro guerreiro, por exemplo. Tá? Mas esse deck aqui, como nós montamos ele com caixinha, vai ser planta e inseto. Os seguintes efeitos podem ser ativados uma vez por turno. Tu pode tirar uma matéria dela, tá? Adiciona uma Traptrix do deck pra mão. Só aqui já tá bom. Mas vamos lá. Se uma carta na posse do seu oponente for destruída, enviada para o cemitério, no caso, né, ou banida por um efeito, você pode anexar aquela carta nela como material. Então ela vai milando o cemitério e os bans do deck adversário, né? É bem interessante, mas acho que as anteriores são mais interessantes que ela, mas essa aqui dá para fazer um estrago bem considerável. E por fim, nós temos 2 Atipos. Atipos, vamos lá. É outro Link 2 do deck, tá? Pode ser feito... Não, desculpa. Link 3. Errou! Ela pode ser feita com 2 ou mais monstros, desde que um desses monstros seja um planta ou um inseto, tá? Tem que incluir um planta ou um inseto para fazer o Link Summon dessa carta. Inafetada por Traps, como a cera. Todas as Traptrix que tu controla ganham 1000 de ataque, enquanto tu tiver uma normal Trap no cemitério. Então aqui já deixou o deck um pouquinho mais interessante, né? Porque as Traptrix não são conhecidas por serem uns monstros muito fortes, né? Mas com mais 1000 é um buffzinho bem interessante. Depois nós temos mais um efeito. Uma vez por turno tu pode selecionar cartas que seu oponente controle virado para cima até o número de insetos ou plantas que tu controla e nega os efeitos dessa carta. Então, se tu tiver 5 Traptrix em jogo, tu pode negar efeito de 5 cartas virado para cima do seu oponente. Isso aqui pode ser absurdamente forte, tá? Tu pode banir um buraco do teu cemitério, tá? Um normal trap do teu cemitério. E se fizer isso, tu pode destruir as cartas que foram selecionadas. Cara, essa carta é muito forte. Não, destrui uma dessas cartas selecionadas. Essa carta é muito forte. Tá, pessoal? Então, assim, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Um link para vocês acessarem a decklist completinha, assim, que vocês podem ler com mais calma. Aqui eu falei meio corrido, né? Porque, diferente da última decklist que eu fiz, eu quis
adentrar um pouquinho mais nos efeitos das cartas, tá? De repente, futuramente, se sobrar um tempinho, eu acabo fazendo um deckzinho de combo, né? Um videozinho de combo desse deck aqui, como é que ele tá funcionando, pra vocês terem uma ideia. Mas por enquanto era isso. Então clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, porque ali naquele link vocês vão abrir o nosso deck no Dueling Book, vocês vão acessar. Então, carta por carta, para vocês verem o que a gente montou. Eu não falei em side deck aqui, porque o side deck depende muito da região que vocês estão jogando. Por exemplo, se vocês forem jogar numa região onde as normais e trap cards não são um problema, tu vai tirar Espanador da Arpia, por exemplo. Mas nessa decklist que vai estar aqui embaixo, vai ter um side deck também montado só com as cartas que sobraram dos 3 estruturais, tá? Então é só clicar ali para acessar. No mais era isso, pessoal. Gostei muito de ter vocês até aqui. Muito obrigado por todo mundo que chegou até aqui, tá? Se inscreve no canal para dar aquela força. A gente está começando esse trabalho, tá um trabalho muito bacana e eu acho que você vai gostar de ver a gente mais seguido por aqui. Curte esse vídeo, manda para os amigos. Dá uma passadinha no nosso Instagram para ver as nossas postagens. Dá uma passadinha no nosso Spotify. Pesquisa pelo TCG Zone lá no Spotify, que nós já temos alguns episódios do nosso podcast falando sobre os decks de Commander de Magic. Tá, pessoal? No mais era isso. Aquele abraço e até a próxima.